Olha, pessoal, hoje eu vou trazer um tema, praticamente a gente pouco fala sobre isso, mas que muitas pessoas têm curiosidade. É residência médica. Por quê? Por que uma residência? Como começou isso e quando começou? Vamos falar sobre isso. Muito bem, esse tema residência médica é um tema fascinante. A gente que vive dentro sabe, acompanha, mas muita gente tem curiosidade. Por exemplo, por que chama residência médica? Porque lá atrás, nos Estados Unidos, quando começou a primeira residência médica, cerca de 1889, a pessoa precisava morar dentro do hospital para dar assistência completa aos pacientes. E aí foi criada a primeira residência médica. Eu, particularmente, vivo com muita paixão essa experiência do ensino e do aprendizado mais de 30 anos. Trabalhei 20 anos no serviço do Dr. Evaldo Bolívar de Souza Pinto, e há 10 anos temos o nosso próprio serviço, nossa própria equipe, e é uma coisa assim indescritível. Você imagina, muita gente não sabe. O médico residente, ele precisa fazer 6 anos de faculdade de medicina. Depois que ele acaba, ele vai fazer um segundo vestibular para entrar numa residência médica de sua escolha. No nosso caso, a cirurgia plástica. É um novo vestibular. Aí ele vai ter que fazer, primeiro, 3 anos de cirurgia geral, num serviço especializado. Depois que ele acabar com esse diploma, ele vai se submeter ao terceiro vestibular, que é para fazer a residência de cirurgia plástica. Ele vai ter mais 3 anos de treinamento. Então, vocês imaginem, são 12 anos da vida de uma pessoa dedicado a uma profissão de uma residência. Depois que ele acaba, ele vai começar o seu mercado ainda com dificuldades, inicialmente, mas ele sai com mais suporte. Daí a importância da residência, que ele vai ter um treinamento assistido por uma equipe experiente que vão trabalhando juntos. Então, aí é uma nova fase. Nessa história toda, a gente vê de tudo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de formar 2 filhos cirurgiões plásticos. Muita coisa muda. Quando eu comecei a residência, eram necessários 3 anos. Era a exigência de 1 ano de cirurgia geral e depois 2 de cirurgia plástica. Depois evoluiu, passaram a ter 2 de geral e 3 de plástica. E agora, recentemente, a necessidade de ser 3 anos de cirurgia geral. Então vocês veem, as necessidades dos aprendizados são cada vez maiores. A gente tem cada vez mais que absorver mais conhecimentos. E esse programa vai aumentando e o futuro é quem vai dizer em quantos anos vai ser o suficiente. Mas o importante é saber que o médico dedicou esses 12 anos de sua vida para ter um aprendizado. E nada disso é assim tão fácil, né? A cirurgia plástica tem uma característica muito interessante. O residente, quando ele está na cirurgia plástica, ele é obrigado a ter o treinamento primeiro nas reconstruções. A cirurgia reconstrutiva é a base da cirurgia plástica. Ele passa dos 3 anos, 2 ele se dedica a queimaduras, reconstrução de faces, aqueles pacientinhos que nascem com aquelas deformidades de lábio fissurados. É uma complexidade muito grande, tumores. Depois que ele faz esses 2 anos, é que ele vai se dedicar à parte estética, porque ele pegou a base. A gente não pode entrar na cirurgia estética sem ter reconstrutora. E a gente sabe que não dá para dissociar completamente uma cirurgia estética de uma reparadora. A gente vai ter uma cirurgia com caráter mais reconstrutor e uma outra cirurgia com características mais de estética. Mas elas estão sempre imbricadas. Não se faz uma reconstrução sem se pensar na forma, sem se pensar na estética. E não se faz uma estética sem se ter os cuidados de não se provocar uma deformidade que mude a função do paciente. Talvez é uma coisa muito bacana. O exemplo básico que eu costumo dar para os residentes são os recentes. Recente que a gente fala não é tão tempo, muito tempo, mas na medicina 15 anos é coisa recente. A reconstrução de face.
transplante de face. Então você veja, é uma cirurgia reconstrutora com um caráter puramente estético. São cirurgias muito complexas, exigem tratamentos imunológicos para que o paciente possa sobreviver com aquele órgão de outra pessoa, mas é uma prova exata da unidade entre estética e reparadora. E por último, não posso deixar de dizer uma conclusão. O médico fez 6 anos de medicina, ele fez 6 anos de residência, e aí? Ele pode clinicar, ele pode exercer cirurgia plástica? A princípio pode, mas ele ainda tem um último ou penúltimo teste. O penúltimo teste é uma prova que ele vai submeter dentro da sua sociedade de especialidade, que o nosso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ele ser aprovado e aí sim ele conseguir um diploma de especialista e ter o seu RQE, que é o registro de profissional da especialidade. Com isso, ele concluiu e ele pode fazer seu último teste, que é atender seus pacientes e conquistar a confiança e a credibilidade dos seus pacientes.